Tudo bem por vocês, né? A gente combinou, assim, nessa política de aula remota, que as aulas ficariam gravadas para que vocês tivessem acesso a elas depois, né? Então, eu estou gravando desde a primeira aula de apresentação, né? Porque, assim, quem acabar entrando com um certo atraso, né? Não vou precisar ficar repetindo, já tem lá o acesso. Mas é bem esquisito, né? Da aula assim, mas a gente vai se adaptando da melhor maneira possível para atender vocês, né? Eu agradeço a presença de todos, sejam muito bem-vindos a quem são os novos. Hello novamente, né? Aos, aos veteranos, né? De engenharia, pelo que eu vi aqui tem alguns. Então, a disciplina de hoje, pessoal, é ciência do ambiente, né? Eu tenho formação, né? Então, eu sou a professora Mariane Cauano, né? Então, algumas viram lá meu login, Mariane Sumier. Sumier é meu segundo nome, então eu sou Mariane Sumier Cauano. Se vocês forem buscar no Lattes, né? Vocês têm que buscar por Cauano, que é o meu sobrenome, né? E Mariane Sumier. Estou digitando aí para vocês me conhecerem. Então, esse é meu nome, tá certo? Eu sou formada, eu tenho minha formação básica de graduação em tecnologia em química ambiental, hoje mais conhecido lá na UTF-PR como tecnologia em processos ambientais, né? Então, por isso, essa disciplina de ciências do ambiente, né, ficou ao meu cargo. Além dessa formação acadêmica, né, de química ambiental, eu tenho o mestrado e o doutorado lá na UTF-PR em ciências, né? Então, eu sou doutora, né? Doutora não médica, doutora. E então, eu fiz o doutorado lá na UTF-PR em ciências também, com desenvolvimento de produtos. Hoje veio minha patente a semana passada, né? Então, a gente trabalhou em desenvolvimento de patentes de novas tecnologias. E então a minha vida acadêmica é baseada em pesquisa, né? Por isso da aula de metodologia científica e também a parte de meio ambiente e química, né? Por isso que eu também dou aula de química geral. Então a nossa disciplina, a ciência do ambiente, ela é ela é multidisciplinar, né? Porque ela engloba várias várias áreas da ciência, né? Então a química, a biologia, a geologia, a hidrologia, né, várias ciências. Por isso que o meu curso, né, a minha graduação de Química Ambiental tem tudo a ver, em que você estuda os processos químicos da indústria para adaptar, né, da melhor maneira ao ambiente, né, sem agressão ao meio ambiente e tudo mais. Então, eu me formei, né, tenho essa formação. Que mais? Eu estou na FATEC há 10 anos, tá? Lecionar. Ai, não devia falar que tá, assim, né? Anos, assim, é difícil, porque às vezes parece que a gente é muito velho, mas não é o caso, tá, gente? Uh, é, então, eu estou na FATEC há 10 anos, eu leciono também na UTF-PR, como professora convidada, né, é, de pós-graduação, e também eu trabalho na indústria. E na indústria eu trabalho como responsável técnica, né? E a indústria que eu trabalho é uma indústria de gestão ambiental, de gerenciamento ambiental, né? Então a gente trabalha justamente com o que eu vou lecionar para vocês. Tá? Então, eu posso trazer também para agregar ao conhecimento de vocês, né, na nossa disciplina, todo esse contexto prático da indústria. Vai ser bem legal, né? Então, o meu intuito aqui é fazer com que essa disciplina não seja algo chato no sentido de meio ambiente, ecologia, não gastar água, não gastar luz, economizar e não gerar muito resíduo e não jogar as coisas no chão. Não é isso, né? Então, eu quero trazer o enfoque do gerenciamento ambiental em busca de um desenvolvimento sustentável, que a gente está precisando, a gente está vendo, né, o que está acontecendo. Só não vê quem não quer, ou só não vê quem é anti-ciência, né, porque a ciência traz esses estudos de estimativas, né, do que pode acontecer ao nosso ambiente. Então,
a gente tem que trabalhar em prol de não findar com o nosso desenvolvimento tecnológico e social e econômico, não isso, mas que isso esteja correlacionado aos sistemas ambientais de maneira simbiótica, né, em que os dois tirem proveito da situação, em que haja uma proteção ao nosso meio, ao nosso planeta. Então, todo esse enfoque industrial eu posso agregar nas nossas aulas, eu acho que vai ser bem interessante, tá? Só deixa eu admitir mais um pessoal aqui. Ok. Ai, gente, nossa, 41 alunos. Ai, que emoção. Muitas pessoas me vendo, eu estou interestadual. Inclusive, estou achando o máximo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Hello, ok. Gente, vocês estão vivos? Só assim, tipo, oi, cadê a mão? Tipo, ergue a mão. Sim, professora. Sim. Tudo bem. Sim, Estamos vivos. Maravilhoso, maravilhoso. Aí esse é estranho, né? Porque eu tenho que perguntar, porque assim, eu fico dando aula para uma máquina, daí eu não sei se vocês estão me dormindo. Porque a gente está prestando atenção, professora. Oi? Então, porque a gente está prestando presta atenção. De vez em quando dá um oi lá no chat, só para dizer alguma coisa, eu levanto uma mãozinha, né? Só para saber se está tudo bem. Pessoal, então eu me apresentei a vocês, né? Oi? Meu chat está desabilitado. Está desabilitado, mas sou eu que tenho que habilitar, será? Não, né? Eu não sei. É só ele sair da conversa e entrar de novo. Olha, mas ainda bem que eu tenho vocês, gente. Ainda bem que eu tenho vocês. Eu sempre trato minhas aulas uma relação mútua, entendeu? Porque eu também aprendo muito. É bom quando eu vejo o trabalho. Nossa, senhora, quando eu dou aula de metodologia, eu aprendo tanta coisa que vocês, às vezes, né? Gente, nossa, mas agora tá aparecendo um monte de gente aqui. Deixa eu exibir o lobby. Exibir o meu lobby. Hello, pessoal do lobby. Entrem na sala. Professora, Oi. Mesmo saindo e entrando do chat, diz que o administrador bloqueou o meu usuário. Eu bloqueei? Mas eu não apertei nada. Eu também. Meu chat também tá assim. Eu saí, entrei, continuou. Olha, mas eu não bloqueei ninguém, não. Deixa eu ver. Não. Gente, pessoal, eu ia pedir agora, vamos desligar. Eu vou mostrar o pessoal. É, porque tá escrito aqui, o administrador que desabilitou o chat. Pois então, aqui não tá dizendo nada. Até coloquei, ó, tá habilitado. Não apertei nada. Que estranho. Gente, alguém sabe salvar? Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui. Muita banda. Tá. Pessoal, beleza. O Paulo tá falando que é melhor o pessoal desligar as câmeras, né? Obrigada, Paulo. Eu também imaginei. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que eu posso fazer aqui para poder habilitar o chat de vocês. O pessoal tem que desligar o áudio, tá? Muito ruim de ouvir. Eu vou ativar o mudo aqui. Bom, pessoal, eu ativei o mudo, tá? Porque, assim, essas pessoas que estão sem o chat, eu vou ter que verificar, porque eu clico, né, em cima dessa pessoa e não aparece nada no sentido de, né, de habilitar o chat. Então, assim, como é novo para mim, gente, vocês, né, me perdoem. E vocês me perdoem, né? Então, quem não vai conseguir falar no chat, eu vou resolver isso, perguntar, né, para o pessoal da TI aqui o que acontece. E, então,
Pois é, João Vitor. Aham. Eu tô como organizadora, mas não vejo também essa questão do chat. Mas então tá, pessoal. É o seguinte, a questão do chat eu vou verificar, daí se ocorrer na próxima aula, né, eu talvez saiba como resolver essa questão. Eu mutei todo mundo, então, para agora apresentar para vocês a nossa ementa, tá, de disciplina, o que a gente vai trabalhar na disciplina de ciência do ambiente. Oi, Paulo. Exibir e adicionar participantes ao chat, um grupo, no canto superior direito do Teams. Isso sou eu que tenho que fazer, Paulo? Sim, isso a senhora como administradora, sim. Provavelmente eles estão excluídos. Oi? Onde que eu vou? Falou? Tem que seguir a informação, porque eu não consigo ver, porque eu não sou o administrador da reunião, né? Ah, tá, entendi. Quer ver aqui, peraí, vamos ver se eu consigo te ajudar melhor aqui. Eu não sei onde é que eu clico ali. Deixa eu ver, atividade chat, deve ser se aqui tem alguma coisa. Chat, anotações, reuniões. Bom, aqui. Exibir. Adicionar pessoas. Pode ser. Tem gerenciamento de acesso. Aí tem uma parte lá que tem chat ligado, desligado, tem esses botões. Editar mensagem. Pois então, gente do céu, eu sou muito ruim nessas coisas. Exibir e adicionar participantes só. Não tem. Aqui, ó, o chat tá ligado. Tá ligado? Aham. Tenta desabilitar e habilitar novamente. De repente foi alguma falha de comunicação do próprio Teams e bloqueou alguns. Tá. Deixa eu ver. Aqui em controle. Ai, gente. Pois é, então, mas eu não tô conseguindo fazer isso. Ai, que coisa. Quadro de comunicações. Não. Gente, eu tô perdida. Ai, que droga. Isso eles não falaram nada pra gente do chat, né, no tutorial. É tudo novo. Ó, acredito que seja individual. Quem falou? Acredito que seja individual, metade da galera funciona e metade não. Pois é, então. Eu não faço ideia, Fernando. Aqui. Pois é. Bom, gente, eu vou ter que ver isso depois, né? De estar com. Será que são muitas pessoas que não estão conseguindo? Porque eu vou ter que ver isso depois, né? Eu não tenho como ficar. Poxa vida. Aqui no. Bom, as pessoas que não tiverem. Né? Porque essa parte eles não passaram pra gente do tutorial sobre o chat, né, gente? Então eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, que ação que eu devo tomar aqui. Porque para mim tá tudo certo, parece que tá tudo certo, tá todo mundo aqui, né? Então eu não faço ideia mesmo do que eu posso fazer. Então eu vou ter que ver com o pessoal da TI como tá o pessoal, tá? Porque tem cachorrinho aí bem louco. Então eu vou ter que
E às vezes também ele é meio lento, porque... Pois é, ativei o mudo da galera. Então, assim, para mim aparece tudo certo, tá, pessoal? Eu vou ter que ver isso com o pessoal da TI, porque eles não falaram nada pra gente de que isso poderia acontecer, né? Então, assim, quem quiser usa o microfone ou levanta a mãozinha, né, para falar alguma coisa, que daí eu posso verificar, né, quem quer comentar alguma coisa, quem quer perguntar alguma coisa. Tá certo? Que daí eu vou passar a ementa para vocês, né? Terem uma noção do que a gente vai ver na nossa disciplina. Eu acredito que ouvir, todo mundo está me ouvindo, né? Então, acho que isso é o mais importante, por enquanto. Não que vocês falarem não seja importante, é super, principalmente durante as aulas, né? Então, a gente vai conversar durante as aulas, então é importante que vocês possam ter todas as plataformas aqui habilitadas, né, os recursos, o chat, o microfone, tudo certinho. Então, eu vou perguntar essa questão aí do chat para o pessoal da TI lá da FATEC, tá bom? Que eu realmente peço desculpas, como eu falei para vocês, gente, é tudo novo para mim também. É a primeira vez que eu estou usando esse sistema. A gente usava o Zoom, nossa, com o Zoom eu já estava bem craque. Mas, assim, tem algumas coisas parecidas, mas eu me bato um pouco ainda, tá? Então, peço desculpas e peço a paciência de vocês, beleza? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, então, a ementa da nossa disciplina. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Vocês estão vendo? Manda quem tem chat, quem tem o chat, manda lá isso, dizendo se tá vendo o compartilhamento de tela. Estamos vendo, professor. Ah, ótimo, maravilha. Tá, beleza. Então, eu vou... Opa. Socorro, sumiu meu compartilhamento. Vocês estão vendo? Sim, professor. Tá. Eu apertei aqui outra coisa e sumiu. Tá, então estão vendo eu mexer aqui? Sim. Beleza. Pessoal, multa aí quando vocês, né? Obrigada, gente. Ai, muito obrigada. Então, assim, agora eu vou passar para vocês, né, o que a gente vai verificar, então, na disciplina de Ciências do Ambiente. Aqui eu fiz a ementa, todo mundo vai receber um desse, tá? Então, vai estar disponível lá no Sistema Mateus, que é a plataforma, né, da instituição, da FATEC. O pessoal do Van Gogh provavelmente vai ter um canal disponível. Como isso eu tenho que passar para a coordenação, tenho que passar para a diretoria, e é material público da instituição, provavelmente vocês também vão ter acesso, ok? Então, não se preocupem. Eu estou terminando de redigir essas ementas, né, porque são muitos cursos para essa disciplina, então eu estou adaptando. E então eu peguei aqui um de exemplo, né, que é do pessoal da Engenharia Civil de primeiro período, que eu já fiz essa ementa. Então, primeiro, né, a gente é uma disciplina, então, de 40 horas, a gente tem o nosso encontro uma vez por semana, 2 aulinhas, né, todas as terças-feiras, então, às 7 horas, né? E como é uma disciplina que tem uma carga horária reduzida, vocês têm que tomar cuidado, tá? Para não perder muita aula e tal, né? Porque o conteúdo ele é dinâmico, ele tem que fluir, né? Porque é pouca aula. Então eu tenho que passar um conteúdo que às vezes é de um curso inteiro, né? Em pouco tempo. Então, assim, as aulas são bem dinâmicas para a gente poder trabalhar e aproveitar o máximo do conteúdo, né? Claro que as aulas, assim, né, gravadas ou virtuais, online, são mais, assim, é difícil de a gente, como se diz,
sentir, né, o que vocês estão recebendo, como é que vocês estão recebendo esse conteúdo, né? Então, eu acredito que seja interessante realmente a gente sempre conversar, né? Então, vocês vão ter acesso ao meu e-mail, né? Já, inclusive, para pedir material se precisar, daí vai ter lá o acesso ao sistema Mateus, ok? E a gente vai conversando, né? Por quê? Porque é uma disciplina reduzida. E daí também tem que tomar cuidado com faltas, né? Até acho interessante falar sobre as presenças, que na minha disciplina, pessoal, assim como eu disse ontem para o pessoal de metodologia, vocês não precisam se preocupar com reprovar por falta, tá? Porque, assim, a gente já está numa situação complicada, né? Em que as aulas estão sendo à distância, né? Então, já fica difícil essa situação de controlar quem assiste a aula, quem não assiste. A gente está com uma sala agora de mais de 50 alunos, então pense, eu ficar fazendo chamada de 50 alunos também não vai rolar. E eu parto do princípio que vocês estão fazendo faculdade, vocês são adultos, vocês sabem da vida de vocês, né? Então, assim, logicamente que eu sempre vou dar uma olhadinha ali para saber, né, quem que precisa. Sempre vou dar uma olhadinha para ver quem ali que tá online, que está participando das aulas, que sempre, né, mantém uma participação, mas não que isso conte como presença ou falta. Eu não tenho como controlar esse tipo de situação, tá bom, pessoal? Então, assim, mas só para vocês saberem, a questão de faltas vocês têm que cumprir 75%. Então, vocês só podem faltar 10 aulas, ou seja, 5 dias, né? Então, seria isso. Mas, falando agora da nossa disciplina, né? A disciplina de Ciências do Ambiente tem por objetivo capacitar vocês com os conceitos referentes ao meio ambiente, né? E a todo o seu entorno, né? Então, a questão da ecologia, das relações sociais, o que a sociedade influencia no meio ambiente, como a sociedade tem essa influência sobre o meio ambiente, a economia, né? Então, essas relações econômicas e socioambientais, elas são o tripé, né, do desenvolvimento sustentável. E é isso que vocês têm que essa disciplina traz, né? Essa interdisciplinaridade e esse tripé de relações que são base da nossa sociedade e precisam ser exploradas de maneira que consiga proteger o meio em que vivemos, né? Então, tudo isso culmina na questão da proteção ambiental, com a finalidade de fazer aqui uma educação ambiental, que é algo que a gente não tem, né? Então, quando você vai, por exemplo, eu tenho amigos, como eu fiz muitos amigos, né, em torno do mundo aí, por causa do mestrado, doutorado, eu tenho amigas, assim, que lecionam fizeram pedagogia, lecionam em escola, por exemplo, né, em Berlim, né, na Alemanha, e ela fala, meu, a educação ambiental, ela vem desde sempre, não importa se a escola é particular, se é pública, eles vivem isso, é o cotidiano deles, e é muito importante, né, essa relação, e é uma cidade super, né, cosmopolita, super tecnológica, né, desenvolvida, e nem assim, né, precisa ficar agredindo o meio ambiente, só tirando os recursos que o ambiente nos traz. Então, essa relação entre economia, o social, né, as relações sociais e a ecologia, o meio ambiente, eles são muito fortes e é isso que eu quero trazer para vocês, né? Então, essa é a finalidade da nossa disciplina. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de meio ambiente e sociedade, da onde que surgiram os primeiros conceitos sobre as questões ambientais, né? A política do meio ambiente, quando que ela começou a surgir nas relações, né, políticas da sociedade. Então, a gente vai tratar sobre isso de primeiro momento. Ai, gente, nossa. Ai, que boca seca. Parece que a cachaça de ontem pegou. Aí, a gente tem a parte de ecologia e ecossistema, porque a gente não pode falar de meio ambiente, de prevenção ao meio ambiente, de sistemas sustentáveis, se a gente não falar de ecologia, do estudo dos ecossistemas. Então, nós, por exemplo, somos um ecossistema. O nosso corpo é um ecossistema, existe vida além da nossa, né?
alma aqui, Mariane, né? Existe vida. Então, existem minhas células, os micro-organismos que existem na minha pele, no meu cabelo, né? No meu corpo, no interior do meu corpo, as bactérias, os outros micro-organismos, né, que estão em mim, em nós. Então, nós somos um ecossistema, né? E além desse ecossistema, cada área é vista como um ecossistema, né? Então, né? Os lagos são um tipo de ecossistema. O lago no Brasil é um tipo de ecossistema, o lago na Austrália é um outro tipo de ecossistema, entendem? Então, isso caracteriza a biodiversidade que nós temos no planeta e como isso é visto. Né? Então, a gente não pode falar de um todo sem antes falar das suas particularidades. Né? A gente também vai falar sobre, falar sobre biosfera, a gente falar sobre biosfera, a gente falar sobre ecossistema e não eu, porque apesar de ser um monólogo, eu gostaria que vocês participassem de alguma maneira. A gente vai ter esses momentos, sabe? Eu acredito que vai ser interessante a gente formar equipes. Eu vi ali no Teams que dá para fazer isso, então quem sabe eu passe uma lista para eu pegar os logins de vocês, fazer grupos, né? Porque eu acho que dá para fazer algo nesse sentido. Vamos tentar fazer alguma coisa assim. E vocês também participarem no sentido de falar alguma coisa. A imagem tá ruim? Sim, Walter, tem. Né? A imagem tá ruim, a minha câmera? Ah, meu senhor, mas a minha internet tá boa. A imagem você diz do documento, Paulo? Do documento tá boa, professor. Tá, qual a imagem que tá ruim? Não, professora, não, na verdade, o que está acontecendo? O seu download e o seu upload aí, eles estão diferentes, então sua internet realmente, às vezes até só a voz falha, tá? É a transmissão mesmo da senhora, aí que, tipo assim, ela fica falhando. O Word some e aparece, some e aparece, some e aparece. Aí ele fica confrontando com a sua voz, ela fica dando atraso na sua voz, entendeu? O que eu faço? Me ajuda. Internet, não tem jeito. Bem-vindo ao Brasil. Velho, às vezes é o teu upload ou o download teu, porque aqui pra mim tá 100%, não tá travando nada. Pra mim também. Tá perfeito. Às vezes é a internet tua que tá oscilando. Pra mim tá perfeito, tá professor. Estabilizar com a aula, entendeu? Às vezes você tá usando muita coisa. Celular vendo vídeo. Pois mas eu não tô fazendo nada. Não, professora, não é assim. Eu fechei todos, assistindo, inclusive, as coisas aqui do computador, tudo. Quando ele começa a oscilar, é a internet de quem está assistindo a aula. Enquanto a sua não cair, tua internet está tranquila. Quando ele fica dando essa oscilação, é a internet da pessoa que está assistindo. Às vezes, se você desligar e ligar o roteador de novo, volta ao normal. Tá. Mas eu vou também tentar melhorar. A minha internet tá boa aqui. Ela tá com tudo cheinho e diz que tá boa. E eu tenho fibra aqui em casa, gente. Eu já instalei essa porcaria e já fiz as coisas tudo A minha certo. tá boa. Pra mim tá chegando claramente. Então não tem erro. Então, assim, gente, ela vai ficar gravada, quem sabe, né? Vocês possam ver algumas coisas depois. Tá bom, a minha tá, Eduardo. Gente, brigadão. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, que situation, né? Segue o jogo, Paulo, segue o jogo. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre a questão da biosfera e dos ciclos biogeoquímicos, porque, como eu disse, existe o meio ambiente, que é um todo, e as suas particularidades com relação aos ecossistemas, que são as vidinhas individuais, né? Gostaram da minha explicação? Vidinhas individuais. E os ciclos biogeoquímicos, né? Que acontecem na nossa biosfera, que são transformações da natureza. E elas ocorrem, né, naturalmente. O homem tem influência sobre isso, com toda certeza, hoje mais do que nunca, tem muita influência. Mas existem transformações naturais também, né? E com a inserção da ação do homem, né, principalmente aí após a Revolução Industrial, né, em que nós sintetizamos muitos mais elementos, outros elementos, nós desenvolvemos, né, novos compostos que a natureza não tinha normalmente, e ela tem que agora reconhecer esses compostos, né, e
tentar agregar isso, existem, então, transformações que ocorrem, que são chamados de ciclos biogeoquímicos, tá? Então, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Gente, isso aqui dá tipo curso, entendeu? Então, ela vai ser algo assim para vocês terem uma ideia. Oi. É da época da quinta série, que quando chovia, fazia aquele todo ciclo, né? Cai a chuva, levanta, vai de volta. É coisa Exato. E daí, além desse simples, tem agora a ação do homem. Tem a né? ação do homem, que é pior. É uma das piores que tem. Exato. A poluição, tudo isso acaba acarretando em destruição, né? Isso mesmo. Ai, gente, quem falou? Eliane? Adoro. Eliane. Quem? Eliane. Eliane. Sim. Oi, prazer. Prazer, professor. Então, quando quiserem, podem falar, né? Fiquem à vontade. Gente, então, assim, lógico, como a Eliane falou, né, é algo assim que é de quinta série. Então, sim, mas a gente tem que resgatar esses princípios, sabe, e aplicá-los agora com o que está acontecendo hoje, né? Então, esses ciclos, hoje, eles estão cada vez mais, assim, saturados, né, e complexos por causa de geração de outros compostos que o homem está colocando na Terra, em que a gente precisa estudar diferente, com outros olhos, e não só algo simples como a gente via anteriormente, né? Que mais? Aí a gente não tem como fugir, tá, galera? Não tem como fugir sobre a questão de poluição, né? Então, a história da poluição, como que houve, né, toda uma política colocada, né, em cima dessas questões sobre poluição, né? Então, eu trabalhando na indústria, nossa, eu vou conseguir trazer muitos exemplos de como a lei, né, ela vem sendo cada vez mais desenvolvida para realmente tentar barrar, né, essas ações desenfreadas. Oi? Aquele poluidor pagador, né? Que ele, como ele polui, ele também tem que pagar para restituir a natureza, né? Com certeza, Então, assim, existem questões, lógico, né, que como o meio ambiente, ele é esquecido, né, porque o que acontece num capitalismo em que não visa uma sustentabilidade, né, é um capitalismo em que só visa lucro de poucos, né, então você não tem essa relação de olhar para o meio ambiente como um provedor do humano, né? O meio ambiente ele é provedor, ele nos provê, ele traz da terra o nosso sustento, ele traz, né? Tudo que a gente precisa, o que a gente precisa é só usar com consciência. E isso não é parar de fabricar as coisas, parar de desenvolver novas tecnologias. Não significa isso, né? Mas sim melhorar essas relações. Né? Eu vejo muito, porque eu trabalho com uma indústria, né, de tratamento de resíduos, o que eu vejo hoje é que as leis instituíram, principalmente as grandes indústrias, a pagar, sim, pela destinação daqueles resíduos, impondo a essas indústrias não mandar mais seus resíduos para aterros, né, esses aterros aí industriais, né, porque aterro é um absurdo. É um absurdo. Você cava um buraco na terra e enfia lixo lá dentro. Deixa lá. Pior, não é nem lixo orgânico, é lixo industrial. Industrial. Né? Agora eles são obrigados a tratar, né? Agora eles são obrigados a tratar todo o lixo que produz. Exatamente, Helene. Houve como se diz, uma evolução nesse sentido, e ainda o Brasil tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Né? Então, assim, a gente... Oi, querido. Quem? É André que está falando. Oi, André. Essa questão aí tem a ver com a ISO 14001? Essa da... A ISO 14001, a gente vai dar uma pincelada em algumas partes, né? Tem tudo a ver com a ISO 14001. Então, a ISO... Só que a ISO é uma certificação baseada na legislação. Tá? Então, assim, a empresa que tem toda a legislação cumprida, né? Ela é certificada. Mas o que acontece? Às vezes, a empresa, ela faz o procedimento correto, mas não recebe a certificação. Por quê? Porque muitas vezes esses processos não são documentados. É por falta de organização documental,
né? Então, tem muito disso na indústria, sabe? Eu vejo muito porque eu trabalho com consultoria ambiental, então a gente vê, às vezes a indústria, putz, ela faz certo, né? Mas ela não está ligada nas questões documentais dos processos e tudo mais. Então, às vezes tem que ter alguém que agilize isso para conseguir certificar, né? Hoje a certificação ela é bem vista, né? Principalmente no networking de negócios, né? Entre indústrias, é muito bem visto porque a gente tem muitas indústrias internacionais que visam, né, esse conceito, né, do resíduo zero. Então, a gente vê as indústrias cada vez mais buscando, né, um interesse a reduzir a quantidade de resíduo sendo gerado, né? Mas isso é interessante, né, visto de um ponto de vista que a grande maioria não cumpre, infelizmente, né? Então, a gente vê, assim, que o cerco está fechando porque as indústrias necessitam que seus fornecedores, né, tenham cumprido com essas legislações, mas isso não se aplica de uma forma tão expandida, né? Então a gente vai ver, a gente tem um tópico disso, pessoal, lá na frente, que são as relações ambientais, técnicas e econômicas, né? Então tem essa questão também. Bom, continuando, ó, viu como dá papo para manga esse negócio, gente? A gente discute, mas infelizmente a gente precisa de muito mais do que um olhar apenas econômico, né? A gente tem que ter algum senso comum. Bom, aí a gente vai falar de poluição, a gente vai falar também sobre política ambiental, planos de gestão ambiental, né? Então, a gente não tem como fugir disso, porque a base da legislação, né, ela vem das premissas básicas da política ambiental. E os planos de gerenciamento ambiental, principalmente das indústrias, elas também são atreladas à questão da política ambiental, em que as premissas são reutilizar, reaproveitar ou reciclar, né? Então, tentar eliminar ao máximo a geração de resíduos, que é o grande, né, impactador ambiental, né? Um grande impactador ambiental, né? Que impacta em questões de poluições atmosféricas, hídricas, de solo, né? Que a gente vai observar. Então, daí a gente também fala sobre riscos ambientais. Opa, tem alguém falando? Não. Ok, a gente também fala sobre riscos ambientais, né? E também tem um pouquinho aí sobre as tecnologias, né? Eu quero trazer para vocês, porque já que eu estou nesse meio, é interessante vocês conhecerem que existem soluções super bacanas, né? Inclusive soluções, o estado do Paraná é um dos estados bem avançados com relação às soluções ambientais, né? A gente tem aí uma política, né, sendo implantada, né, de aterro zero, de um monte de situações que eu já via na época da minha faculdade, há uns bons anos atrás, tipo, uns 5, sabe? Então, 5 anos atrás, a gente via na faculdade que ia rolar esse negócio. E agora está acontecendo, então acho que houve um planejamento. E como eu, desde a época da faculdade, estava engajada, né, com todas essas correlações de novas tecnologias para tratamento de resíduos, eu acabei acompanhando bastante esse processo no estado do Paraná. E vai ser bem interessante ver isso para vocês. Ai, gente, juro que na cachaça. Ai, que é triste o monólogo, né? Nós vamos acreditar, hein? Nós vamos acreditar que é cachaça, hein? Ai, gente, o monólogo é difícil aqui, né? Ruim demais. Quando a gente está na sala de aula, dá para a gente se divertir, né? Tipo, trocar umas ideias, os alunos também. Aí tem os alunos que ficam conversando, fica quieto, e daí agora, porque assim, é só monólogo, a professora falando. Chega uma hora que a boca seca, né? Vamos lá. Aí, pessoal, a gente vai ter avaliações, já vou falar delas na sequência, tá?
Vamos tratar sobre resíduos, falar sobre alguns tipos de resíduos, né? Eu vou focar aqui em resíduos industriais e eletrônicos, né? Que são tem potencial, muito potencial de se seguir as premissas lá da política de resíduos, né? A política nacional de resíduos, que é a questão da reutilização. A reutilização está fazendo bastante no Japão, né? Eles estão tirando pouquíssimo ouro que tem junto. Exato, né? Então tem várias tecnologias ligadas a isso. Isso é bem interessante. Então esses resíduos, eles eram anteriormente os mais impactantes no sentido de o que vamos fazer com eles? Não tem o que fazer. A gente produz isso e para onde vai, né? E hoje já existem vários sistemas, né? De política como se diz? Logística reversa, de tecnologias de descolamento, né? Dos compostos, né, de uma placa. Então, existem várias situações interessantes, né? Então, os resíduos industriais hoje, inclusive também os domésticos, né? Então, os orgânicos também têm uma vasta utilização, né? Então, é bem interessante. Agora, pasmem, hoje em dia, pessoal, o resíduo que mais preocupa, qual é? Quem sabe? Me diz. É um resíduo que a gente nunca imaginou que fosse fazer mal. E começaram a produzir, e nunca mais pararam de produzir, porque o negócio é muito barato. O algodão? Quem tem uma ideia? Hã? Algodão? Não. Plástico. Plástico? De tecido. Plástico. As garrafas PET. Exato. Vamos lá, pessoal. Muta aí. O que acontece, né? Os resíduos da indústria petroleira, né, hoje, são os resíduos mais preocupantes, né, da indústria petroleira e, consequentemente, a que ela abraça. Então, isso vem também indústria automobilística, né, que gera aparas de vários tipos de plástico. Então, são várias indústrias englobadas, né, aí na indústria petroleira. Então, assim, hoje a gente tem uma gama, a gente tem inúmeros tipos de plásticos, que são os polímeros, né? Então, a gente tem inúmeros tipos. E os plásticos, por incrível que pareça, nem todos são recicláveis. Na verdade, a maioria não são. E as pessoas, na verdade, não sabem disso. E a gente tem coleta, eu tenho vários coletores de plástico, né, na indústria que eu trabalho, e vários eles não conseguem fazer a recuperação, né, a extrusão e a reinserção desse plástico no meio, né, industrial novamente. O grande exemplo que a gente tem é o plástico, por exemplo, de embalagens, né, embalagem de salgadinho, embalagem como é que é, salgadinho de... desses embutidos, que é tipo metalizado e tem uma parafina dentro para deixar engorduradinho, né? Deixar molhado, né, o alimento. Então, tem N tipos de plásticos e N tipos de isopores, que também vêm da indústria petroleira, né? Das refinarias, né? Porque a gente fala, a indústria petroleira, ela tem N braços, né? Então, não só combustível, né? A gasolina, não é só isso, o diesel, não é só isso, né? Então, você tem N tipos de solventes, de polímeros, de monômeros, de vários tipos de produtos que vêm dessa indústria. Mas o plástico, atualmente, é o grande vilão, né? Atualmente é o grande vilão. Então, a gente precisa entender essas relações, né? Para descobrir e estudar novas soluções. Vamos lá. Então, daí a gente vai continuar, né, falando de tratamento de resíduos, até chegar numa solução muito mais simples do que a gente imagina. Para vários setores, não estou falando que dá para extinguir tudo, não dá. Não dá para a indústria petroleira, por exemplo, deixar de vender aquele plástico que gera muita grana, porque isso envolve muita política, muitas outras questões, tá? Então, assim, sustentabilidade, gente, assim, é utópico achar que vai acabar, né, com toda a poluição do mundo. Não é isso. Não é essa a questão.
Tá? Então, assim, existem maneiras de se tratar, de destinar corretamente o resíduo, né? Então, existem tecnologias a serem desenvolvidas para isso, mas a questão da sustentabilidade é justamente seguir as premissas da política que vem, né, naquele resíduo, tentar achar uma solução. É a questão dos plásticos. Se em algum momento, né, pudermos reciclar ou reutilizar ou reindustrializar ou reinserir, né, numa economia circular aquele resíduo, já é, né, um ganho, né, gigantesco. Então, assim, a sustentabilidade, ela não vem só da agricultura familiar, do plantar o açaí, não é só isso. Né? A sustentabilidade, ela também engloba um meio industrial e econômico, tá? De que as coisas funcionem de uma maneira em que eu gero um poluidor, mas aquele poluidor pode ser reabsorvido pelas nossas tecnologias e na indústria, né? Vamos lá. Daí não tem como fugir, né? Eu vou falar um pouquinho de legislação ambiental, mas pelo amor de Deus, longe de mim aqui ficar dando aula de lei e direito ambiental, por favor, tá? Eu gosto mais, assim, de lecionar uma coisa mais dinâmica, mais prática, tá? A legislação está aí para ser consultada. Eu vou só dar uma pincelada com relação a essas políticas que são de base, né? Que nem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando ela foi instituída. Por quê? Então, assim, são políticas de base, mas a gente não vai ficar tratando aqui sobre direito ambiental, né? Muito bem, daí a gente entra lá naquela parte de enfoque ambiental técnico-econômico, né, que a gente vai falar justamente, vai ser sempre, né, ao longo da disciplina, é uma coisa puxa a outra, vocês vão ver, a gente vai começar a falar, de repente já um aluno fala alguma coisa, a gente já, né, já engata aquilo, né, então a gente vai ver isso aí na nossa disciplina, tudo bem, pessoal? Agora, vocês estão vendo aqui nessa ementa que está rolando apresentação de trabalho, avaliação bimestral, né? Trabalhos, não sei o quê. Então, assim, essa questão de apresentação de trabalhos, eu vou ver, porque são vários alunos, eu vou ver como é que vai ficar. Mas eu estou preparando essa ementa, né? Elas já estão quase prontas, eu só estou agora decidindo o que eu vou fazer de atividade com vocês, tá, pessoal? Então, assim, pode ser que eu coloque assim, mas não aconteça, por exemplo, uma apresentação de vocês terem que me apresentar alguma coisa, né? Então, eu só vou ajeitar isso aqui. Aí, para quem não gosta de apresentar, já pensou, ai, meu Deus, graças a Deus, tomara que ela não faça apresentação, ui, né? Já ficou todo feliz, mas eu vou pensar. Bom, pessoal, com relação às nossas avaliações, tá? Eu expliquei para o pessoal, tenho explicado para os meus alunos, né, como é que eu vou avaliar a disciplina, né? Então, como é que eu vou avaliar vocês para essa disciplina? A gente tem uma prova, tá? Valendo 7, e a gente tem um trabalho valendo 3, tanto para o primeiro bimestre quanto para o segundo, tá? Só que, assim, eu faço isso, né? Faço uma prova valendo 7 e um trabalho valendo 3. Só que, então, a prova vai rolar, tá? Então, vocês viram ali na ementa que tem as semanas, né, estimadas para fazer a avaliação bimestral, tentando seguir lá o calendário acadêmico que foi disponível para vocês, né? Foi disponibilizado para vocês. Então, vai ter uma provinha, né, ok? Referente ao conteúdo, né? Então, todo o conteúdo que eu disponibilizar para vocês, seja slides, artigos, materiais, né, apostilas, alguma coisa nesse sentido, que eu for disponibilizar, eu coloco lá no Mateus. Né? Então, eu coloco lá no sistema para ficar para vocês. Se vocês quiserem, me mandam um e-mail, né? Até eu não falei, né? Não digitei para vocês o meu e-mail. Olha lá, pessoal, vou colocar lá no chat. Né? Então, não lembro se eu tinha digitado, porque eu pedi até para as pessoas, se quiserem me mandar um e-mail se apresentando, me manda foto, me manda vídeo, sei lá. Então, tá aí meu e-mail, tá, pessoal?
Então, se quiserem também material, essas coisas, né, vocês podem me acessar por aí sem problema nenhum. Às vezes pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque, putz, a minha vida é uma loucura, né? Eu trabalho na indústria a manhã inteira, a tarde inteira, daí à noite venho dar aula, né? Então, as minhas noites são um pouco cheias, né? Porque eu dou aula de outras disciplinas também, então fica complicado, mas eu posso demorar um pouquinho, mas chega o final de semana, pá, tá respondido lá para vocês, beleza, pessoal? E como é que vai funcionar? Relação de trabalhos. Os trabalhinhos, eles vão ser, assim, produções de texto, ou então alguma atividade, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa em grupo, né, formar equipes, eu vou estudar isso daí qualquer coisa eu peço, né, o login de vocês, adiciono vocês em equipes, para a gente debater alguns temas, né, então isso é interessante, eu curto fazer esse tipo de interação. Se vocês toparem também, né, eu acho bem bacana. Mas também vai rolar umas atividades assim, de questionário, né, para quem é mais individualista, assim, não gosta muito de interações com outras pessoas, né, tal. Então também vai rolar umas atividades individualistas. Então, assim, não vai ser um trabalho valendo 3. Eu vou fazer umas atividadezinhas, né, cada um valendo um ponto e meio, né, então 2 atividades ou 3 atividades, a gente vai trabalhar durante a disciplina, ok, pessoal? Mas nada assim pesado, não se preocupem. Gente, eu tô vendo uns colegas meus, tipo, que são alunos de outras instituições, né? Não são professores. E assim, eles estão sendo bombardeados. Teve um aluno, coitado, que recebeu um conteúdo de mais de 60 páginas, um questionário de mais de 30 coisas para responder e mandar. Não, o que é isso? Desculpa, mas eu não trabalho assim, não. Não quero que vocês fiquem respondendo coisas sem sentido, sem saber o que estão respondendo, né? Só para eu responder e mandar? Não quero isso. Quero que a gente tenha uma aula, poxa, mais proveitosa, né? Em que vocês se sintam confortáveis em aprender, em ouvir, em ler mais sobre o assunto, né? Discutir, debater, falar o que acha, o que pensa, né? Ter opinião, pesquisar. Não fica maçante, né, professora? Exato, Senão fica maçante. Exato, eu não vou fazer isso, porque eu também sei que vocês perde o interesse o dia inteiro, né? É bem isso. Nossa, eu tô ficando assim, abismada com o que os meus colegas estão falando. Então, aí eu até fiquei pensando esses dias, sabia? Eu fiquei, nossa, será que eu sou uma péssima professora? Será que eu não tô puxando meus alunos? Né? Fiquei assim, mas daí eu fiquei pensando, não, olha o tipo dessas perguntas, olha esse questionário, parece que é respondendo aqueles questionários de telemarketing, sabe? Pelo amor de Deus. Então, não quero isso de vocês. Ó, aqui tem uma bibliografia sugerida, tá, pessoal? Então, assim, tem na biblioteca da FATEC tem, né? Eu não sei, se não me engano, a biblioteca estava funcionando, né? Com horários diferenciados e, lógico, né, usando máscara, né, álcool gel, tá, aquelas coisas aradas. Então, assim, se vocês quiserem, né, buscar alguma bibliografia para ler, tiverem interesse, tudo bem. Mas, assim, como eu digo em todas as minhas disciplinas, eu não sigo essa bibliografia, ou essa, ou essa, ou essa, não, né? Tem alguns aqui que eu nem li, para você ter. Ó, esse daqui eu não li ainda. Só, mas estão lá. Mas eu não li, ó, né? Então, assim, porque eu gosto de trazer muito a prática para vocês. Vai ter o conceito para vocês entenderem aquilo, mas, assim, eu gosto de trazer o que a gente vê no dia a dia, o que acontece, porque na teoria, né, a teoria ali existe para vocês entenderem o conceito daquilo, mas para vocês entenderem também como funciona, porque eu vou dizer, quando é relacionado a meio ambiente, né, é difícil a teoria sempre conciliar com a prática. Eu acho que em todas as áreas é mais ou menos assim, né? Então, no meio ambiente não ia ser diferente. Então, assim, às vezes a gente começa a ler muito sobre ecologia, sobre meio ambiente, que é tipo meio utópico, assim, sabe? Seria maravilhoso. O caminho a percorrer é buscar isso, essa utopia de que tudo funcionaria em simbiose? Sim, com certeza. Mas a gente sabe que isso é uma luta, né, em que nós temos visto evolução, mas que não é algo que seja palpável, não pelo menos
comigo vivo ainda, né? Então, é algo que a gente busca, né? Muito bem. Então, já falei de provas, já falei dos trabalhos, as bibliografias, a ementa, maravilhoso. Agora, vou compartilhar outra tela com vocês. Oi, gente, tá tudo bem? Ok. Ai, me conta aí. Eu tenho curiosidade, não perguntei. Pode contar pelo chat, se quiser ligar a câmera ou o áudio, né? Ligar o áudio. Eu não perguntei, tô curiosa, me contem. Os outros professores têm pedido para vocês se apresentarem, assim? Será que eu tô sendo uma grossa que não falei? Não pedi para vocês se apresentarem, olha eu, né? Ai, o que vocês acham, gente? Me contem. Os outros professores têm falado assim, tipo, ai, vamos fazer uma. Até agora nenhum pedido. Até agora não também. Até agora não. Não, eu pensei, nossa, deve ser uma grossa, né? Os professores devem estar falando, ai, alunos, falem. Mas é que eu penso, tipo, não dá para ficar todo mundo, né? Daí eu pensei, nossa, acho que devo ser uma grossa. Não desabilitei a galera do chat, né? Não sei se eu desabilitei vocês. Porque agora talvez se eu apertei alguma coisa, eu vou ver lá com a galera do TI. Daí a gente tá pensando, nossa, professora mais grossa, né? Tipo, nossa, desabilitou a galera do chat, não deixou ninguém se apresentar, só ficou falando. Ai, pegada, Gustavo, não precisa mesmo. Ai, ai. Ai, não acredito, Matheus, só comigo, mas precisa mais, não precisa mais, né, cara? Tipo, não, mas o que você perdeu ontem, homem? Como assim você perdeu outra aula? A minha era as duas últimas. Você ficou para as duas últimas, não veio nas duas primeiras, seu maluco. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá então, que eu vou compartilhar agora outra coisa com vocês. Ai, meu Deus, mas ué. Cadê? Achei. Oi, tá todo mundo vendo, né? Então tá bom. Obrigadinho, obrigadinho. Então, pessoal, eu bolei aqui uma apresentaçãozinha, né, da nossa disciplina. Acho que ontem não deu tempo de metodologia, porque a primeira aula sobre professora, ontem teve sua aula, amor. Ai, Eliane, não sei, eu dei aula de metodologia científica. Que curso que é o teu? Tem que ver se você está matriculada em metodologia científica comigo. Eliane, se você tiver matriculada comigo, daí teve aula comigo ontem. Metodologia científica a partir das 8h50. Primeiro período? Então, tinha. Como assim você não estava? Como você não estava? Professora, é porque teve com o Rinaldo, né, a apresentação dele. Aí ele falou tchau, tchau, tudo, aí eu fechei tudo. Ah, sim, é verdade. Você é lá do Van Gogh? Sim. Ah, então tá bom. Ah, então, Eliane, acho que vocês não vão fazer prova comigo, né? Eu tava vendo lá no tutorial, não sei como é que vai funcionar. Aí vocês vão fazer a prova, eu não vou corrigir, alguma coisa assim. Bom, não lembro, que mas isso eu beleza, deixo nem para começa a frente falar, professor. quando a gente vê. Mas Me deixa então, mas tem aula desesperada. comigo sim. Não, relaxa. Para falar, tem aula comigo sim, tá bom? Segunda-feira, metodologia científica. Por isso que eu falei, tinha gente conhecida. Eu sabia que ia ter mais gente. Ah, tá. Passou muita coisa, professora? Desculpa a pergunta. Não, amor, eu passei só a apresentação. Hoje que eu vou falar um pouquinho da disciplina, de conteúdo. Ontem, na de metodologia, não rolou, porque o conteúdo era sobre ciência. Então, eu não queria iniciar esse conteúdo sem fechar ele. Entende? Daí eu falei, não, vou liberar o pessoal um pouco mais, né, mais cedo, liberei uns 20 minutos antes. Né? Falei, vou liberar o pessoal mais cedo, porque se eu começar, vai demorar, então não se preocupe que não rolou nada. Só a apresentação mesmo da ementa, tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Então, vamos lá, pessoal.
Eita, nós. Tamo nós. Estão vendo, né? Ótimo. Aí, eita. Então, aqui tá meu e-mail, tá, gente? De novo, para quem precisar, né? Esse conteúdo vai ficar disponibilizado lá no Mateus, ok? Então, don't worry. Não se preocupe. Aqui a gente vai tratar sobre o que ambiente versus sociedade, que eu acho que não dá para a gente começar a falar sobre ciências do ambiente, porque atualmente, né, o ambiente sofre com ações humanas. Então, essa relação entre sociedade e ambiente, ela é ponto crucial e inicial para nossa disciplina, né? Então, como eu estava falando para vocês na apresentação da disciplina, esses problemas ambientais que hoje a gente observa, não só hoje, mas começaram a ser observados logo depois, né, da Revolução Industrial, que se deu na Europa, depois foi para a América do Norte, depois se difundiu, né, pelo planeta. Antes dessa, agora a gente está, né, na quarta Revolução Industrial, então a gente tem cada vez, né, as etapas, né, da transformação industrial. Então a gente teve lá a primeira, né, com a utilização de energias, né, provenientes de carvão mineral, né. Então a gente vem de uma ascendência, né, contínua, né, de novas tecnologias. Pessoal, muta aí o micro, a não ser que queira falar alguma coisa. Opa, socorro. Então a Revolução Industrial foi um marco zero, né, para que políticas voltadas para o meio ambiente e os olhares, né, com a preocupação, né, da nossa casa, fossem, então, discutidos e levados em consideração. Então, e recentemente, a gente observa que esses problemas ambientais estão cada vez se agravando, né? Uma vez que a gente tem a geração desenfreada, né, de resíduos, ao mesmo tempo que a gente vê novas tecnologias sendo desenvolvidas, a gente tem esse impasse político e econômico em se gastar para tratar o resíduo, em se gastar para encontrar uma tecnologia ou uma destinação que não agrida o meio ambiente, né? Então, o que a gente observa é que esse crescimento populacional e essa ascensão industrial, período da Revolução Industrial, vieram aí trazendo inúmeras consequências impactantes, né, para a nossa casa. Então, a ideia é utilizar esse conhecimento, né, da indústria, de novas tecnologias, da ciência, para trazer soluções. E essas soluções, elas têm que estar também condizentes à questão econômica, né? Porque é muito difícil você implantar... Meu cachorro latindo, gente, desculpa, tá? Então, assim, é muito difícil as indústrias querendo investir em processos ou tecnologias de redução de impactos ou poluentes ambientais, né, que seja um custo elevado. Então, eu que venho acompanhando a indústria, eu observo que as tecnologias vêm sendo desenvolvidas, mas se ela não tiver um custo-benefício interessante para a empresa, ela não vai investir naquilo. Por quê? Porque a empresa também, ela visa o seu lucro. Nós estamos numa sociedade em que o capital, né, é visto como pilar da nossa sociedade. Então, a gente precisa não extinguir esse pilar, mas que essas tecnologias elas possam entrar, né, dentro de uma visão que seja bom, tanto para o lado econômico da indústria, como também para a política, né, de resíduos, de geração e de impacto ambiental. Então, eu observo muito isso, né? É interessante que eu vou trazer para vocês mais para frente, lá em tratamento de resíduos, um tipo de tratamento
que hoje é super difundido, mas ele já existe há muitos anos, e ele era super caro, né? Então, assim, custava para você destinar o resíduo da tua fábrica, custava, na época, há 10 anos atrás, R$ 3.000 a tonelada. Quem que vai pagar? Né? Pô, indústrias aí que geram 200 toneladas mês, né? Às vezes mais, 500 toneladas mês de resíduo. Você acha que ela vai pagar a tonelada, R$ 3.000 a tonelada para destinar? Não vai, né? Então, hoje, sabe quanto que custa? R$ 80, né? Então, assim, é todo um processo de estudo de viabilidade, né, em cima de uma tratativa que faça com que haja um consenso entre o meio ambiente e a indústria, né? Então, isso é bem interessante, e eu acho que o caminho realmente é esse. Então, às vezes o pessoal acha que meio ambiente é coisa de esquerda. Não, nada a ver com política, tá, gente? Não é de esquerda e nem de direita. A gente não está aqui para falar disso. O que a gente está aqui para falar é que não tem como fugir. O nosso planeta é a nossa casa, não existe planeta B, né? Então, a gente precisa de soluções. A gente precisa encontrar soluções que sejam condizentes com a realidade capitalista. E ok, tudo bem, né? Então, o maior problema hoje é o quê? Entender e resolver essas relações entre o homem e a terra, porque nós somos os poluidores, então nós precisamos resolver, né? Os processos industriais, eles são vistos realmente como os maiores geradores de desenvolvimento, mas também são vistos como os maiores geradores de impactos ambientais. E, então, isso tem que entrar em consonância, porque a gente precisa dessas soluções, né, para perpetuar a nossa espécie, porque é o que eu falo, né, o pessoal, meu Deus, o mundo vai acabar. Eu gosto quando a pessoa fala, o mundo vai acabar. Nostradamus diz que, em tal ano, o mundo vai acabar. Daí eu falo, não, o mundo vai acabar, filho. Quem vai acabar é a gente vai acabar, é a humanidade, entende? Então, assim, não adianta ficar fazendo buraco debaixo da terra, né? Então, a gente precisa perpetuar nossa espécie, mas não do jeito que a gente está fazendo, né? A gente precisa achar maneiras de perpetuar nossa espécie de maneira consciente. Então, com todo esse processo industrial, né, e essa era tecnológica, a humanidade, né, conseguiu contaminar aí, né, diversos ecossistemas, né? Então, a gente precisa realmente buscar situações de melhoria. O elevado índice de consumo, né, principalmente de consumo desenfreado de recursos não sustentáveis ou recursos esgotáveis, né, que se esgotam ao longo, ou não renováveis, digamos assim, esse consumo inconsciente ele é extremamente prejudicial, né? Então, é que nem a questão, né, do consumo de carne, né? Então, eu falei aí dos carnívoros já, meu Deus, é vegana, não, eu sou super carnívora, por incrível que pareça, gente. Mas é o que vem no seu prato. O que você está comendo? Da onde que veio aquilo? É você se preocupar com o teu alimento também. A gente tem esse papel, né? Mas se eu for comprar orgânico é mais caro. Né? As pessoas, o que acontece? Não existe um incentivo a conhecer os agricultores perto da sua região. O que a gente está acostumado a fazer? Vai no mercado ali, é mais fácil no Walmart. O Walmart é o quê? Grande rede de supermercado, né? Que está dentro, né, daqueles poucos. Né? Então, o que dá para a gente fazer como pessoa? Não é parar de comer carne, gente, ninguém está falando isso, né? Mas sim o uso consciente, saber de onde vem o seu alimento, porque dá para você comprar do produtor, né? Dá para você buscar recursos. Inclusive hoje a gente tem mais informação sobre isso,
né? E eu era bem ignorante com relação a isso, assim, eu não entendia como é que funcionavam essas relações da agricultura, né, da terra, da agrofloresta, da simbiose entre você plantar e manter a floresta, né? É muito interessante. O que mata a floresta? Qual é o maior gerador hoje de poluição atmosférica? É gado, né? E o que acontece? Por causa dos filés. Por quê? Porque a grande indústria vai lá, fica fazendo aqueles embutidos industrializados, nada é mais consistente hoje em dia. Né? É tudo em grande escala, tudo em grande produção. Por quê? Porque só vai em um lugar comprar. E a galera que produzia ali, os pequenos agricultores, tiveram que se readaptar a essas grandes industrializações da indústria agropecuária. Né, da indústria do agro. Não é que a indústria do agro é ruim, mas é ruim do jeito que está. Né? Não é que tem que acabar com a indústria do agronegócio, não é isso, mas ela deve respeitar alguns limites. Né? Então, hoje, a poluição que a gente tem, às vezes, é de indústrias que nos traz o próprio alimento, aquele alimento que a gente está comendo. Hoje eu compro de produtor aqui, eu trabalho em 4 Barras, então eu compro muito da galera de 4 Barras que vendem assim na esquina, eles têm plantação, vem na esquina de casa, compro tudo muito barato, as hortaliças, sabe? Então assim, eu não tenho tempo, gente, às vezes a pessoa fala, não tenho tempo, é mais fácil passar lá no mercado, né? Mas, gente, eles trazem na porta de casa, eu tenho um produtor que é lá do Barigui, né? Então ele é daquela região ali do Shopping Barigui ali, né? Mas só que na parte, né, onde tem mais mata, e ele tem uma horta. E dessa horta, uma horta orgânica que ele tem, né? Ele traz em casa, ele traz uma sacolada barateza, assim, sabe? E ainda traz para você na porta da sua casa. Então, às vezes, a gente acaba ficando ignorante nesse sentido, porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo, tem propaganda, tem tipo, sabe? Né? Essa nossa visão de estilo de vida também impacta, né, na situação em que nós vivemos. Não sei se vocês concordam ou não sei o que vocês estão pensando, porque não consigo ver a cara de vocês, mas eu espero que vocês estejam pelo menos curtindo aí a minha ideia, né? As minhas palavras. Exato, alimentar 7 bilhões não é fácil, realmente não é fácil. Mas quando você, em vez de você concentrar em um lugar, você abre o leque. A solução para alimentar o mundo é ter muita gente também produzindo de maneira sustentável, e dá certo, existem estudos sobre isso, a gente vai falar disso aqui. Então, assim, gente, vocês às vezes falam, os slides, eu vou, não porque eu não terminei eles, eu quero colocar mais coisa, eu vou disponibilizar lá no sistema final de semana, filho, os slides, pode ser, Matheus? Porque eu não terminei eles, amor. Tá bom? Obrigada, Anjo. É tipo, mas que tem horta, sempre traz um monte de verdura e coisa. Isso! Então, assim, Gustavo, você falou, né? Alimentar 7 bilhões não é fácil. Não é fácil, mas dá para fazer de maneira mais sustentável, de maneira que a gente não fique preso à utilização de agrotóxico, né? Então, assim, o homem é inteligente. O homem não é burro. Né? Na verdade, o homem não é burro. O homem, ele sabe como resolver as situações. O problema é que quem manda no mundo é o 0,1% que detém as maiores riquezas. Esse que é o problema. Né? E existe como solucionar essas coisas. Né? Então, a gente, parte da gente também, por isso que eu digo, né? A gente tem que dar mais crédito, se a gente puder, se estiver ao nosso alcance, aos pequenos. Né? É que nem a galera aí que tem lojinha. Eu prefiro comprar, poxa, da galera que tem loja, assim, né, e tal, do que ficar indo, né, em grandes indústrias, assim, e, tipo,
os pequenos restaurantes, as indústrias, quem que leva a economia? Se você for ver, quem que leva a rotatividade monetária, que eu quero dizer, de grana mesmo, aquele dinheiro que circula com a população, são os micro, pequenos e médios empresários, e que são os mais dizimados, né? Então, quando a gente fala de reajustar essas questões, essa balança, ter um equilíbrio econômico, social e ambiental, a gente não está falando do cara ali, né, que tem a empresa ali que vale 2 milhões, a gente está falando de bilhões, de trilhões, né, dinheiros que poderiam estar sendo investidos no quê? Em tecnologias para, né, em ciência, para encontrar novas tecnologias e novas soluções, né? Então, a gente precisa... Exato, o Pandemia escancarou isso, Paulo. Exatamente. Então, assim, essa pergunta mas como fazemos para alimentar 7 bilhões? Ela já tem resposta, né? Então, existem já vários estudos que apresentam a resposta para isso. Mas é como eu falei, na teoria é tudo bom, só que o que manda é dinheiro e política, não é mesmo? Então, aí faz a gente achar que não existem soluções. Professora, Né? É a mesma coisa com o Covid. Existe esse vírus, porém, eles não estão muito interessados. Quando chegar perto agora das eleições, eles vão começar a liberar tudo. Tudo que houver aí nesse mundo, eles vão liberar, né? Por causa da política deles. Exato, então tudo envolve política. A gente precisa também ter noção que a gente vive, né, num mundo assim. Então, lógico, a gente não pode, né, falar muito assim devagar demais também, né, sair do nosso, porque aí eu vou até já deixar isso claro, né. A gente tenta não escancarar essa questão, tá, de políticas de esquerda, de direita, tá, ok, porque isso vocês estão observando que eu tenho trazido aqui para vocês, né, questões que elas são globais e que não querem dizer que são de um lado ou de outro, tá? Então foi até bom, nada com o que você disse, tá, Eliane? Mas só que você me lembrou de algo. Né, que você falou de eleição, tá? Não pode entrar de um lado ou do então, outro. Daí não é legal, né? Tem que Então ver a humanidade gente em si. vai ter essa imparcialidade. Tudo que a gente fala aqui são questões globais, né? Jamais puxado para nenhum lado. Que mais? Então, pessoal, a gente né, tem que falar, vai parar, né, no sentido, porque daí já começa a parte de vocês, socorro! Então, eu vou terminar, né, onde eu estava aqui com vocês. Então, a gente estava... o que eu quero dizer é que essas questões do que acontece com a natureza, né, elas têm interferência humana, né? Então, a grande parte dos desastres que ocorrem, das situações em que nós nos colocamos, é culpa da gente mesmo, né? Então, mas assim, quando a gente fala isso, as pessoas às vezes pensam, mas a gente vai voltar à época das cavernas, dos índios. Não, gente, ninguém é contra conforto, pelo amor de Deus, né? Então, assim, mas tentar achar uma solução para que a gente conviva e que a gente possa perpetuar um pouquinho mais a nossa estadia no nosso planeta, né? Que na verdade é a gente que é dele, não ele que é nosso, não é verdade? Então, nós precisamos entrar num consenso quanto a isso, tá certo, pessoal? Bom, eu vou aqui parar de compartilhar. E é isso. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui, né, sobre essa questão, então, da interferência, da relação entre sociedade e ambiente. Apresentei a disciplina, vocês viram que a gente vai discutir, o que a gente vai falar aqui, né? E eu quero abrir para vocês
falarem alguma coisa agora e também encerrar a nossa aula. Quem quiser tá liberado, né? A questão de materiais, eu vou disponibilizar lá no sistema, então, tá? Quem quiser me manda um e-mail, vocês têm meu e-mail, podem bombardear minha caixa, não tem problema, eu já tô acostumada com isso. Tá bom? Então, se quiser me mandar foto, quiser me mandar uma apresentação de vocês, que curso vocês fazem, né? Vai ser bem interessante, tá? Então, eu vou encerrar nossa aula de hoje e os materiais eu vou disponibilizando para vocês, as gravações também, né? Vão ficar disponíveis. Daí eu vejo essa questão aí das salas e a gente vai conversando, tá bom? Se quiserem falar, fiquem à vontade. Eu vou esperar o pessoal, né, sair. Imagina, Eliane, tudo de bom. Muito prazer a todos, né? Vou ficar aí até todos saírem. Professora, me tira uma dúvida. Oi, quem fala? Daqui de São Paulo, da Van Gogh. Oi. Aí cortou o teu nome. Qual que é o teu nome? Fernanda. Ah, é a Fernanda Ribeiro. Oi, Fernanda, aí conseguiu? Não. Conseguiu assistir a aula? Ah, consegui, tranquilo. Tá, eu queria mas a questão do chat, né? Sim, não, mas é meu computador, eu vejo isso para a próxima aula. O que eu queria tirar uma dúvida é que uniu todos os campos da instituição, certo? Tá. Esse semestre inteiro a gente vai ter aula com você mesmo, porque você disse que a prova talvez não fosse. Então, menina, eu tenho que ver como é que vai ficar essa questão das provas, das avaliações, né? Porque assim, vocês vão assistir aula comigo. Mas eu tinha visto alguma coisa na reunião que a gente teve sobre essa questão da junção dos cursos, né, e das sedes. Eu tenho que ver certinho como vai ficar essa questão das provas, daí eu aviso vocês, tá bom? É uma dúvida que eu vou sanar com a coordenação, daí eu aviso. Tá. E as aulas começaram realmente na segunda, porque a gente teve um adiamento de uma semana. Isso, começaram segunda-feira, ontem, dia 10. Ah, então tranquilo, era isso. Então tá, beijo. Boa noite, tchau. Tchau. Ô, Alissa, entrei atrasada hoje. Não, menina, que saudade. Eita, nós. A gente se vê agora, quando será? Só a segunda de novo. Recebi seu e-mail lá, recebi teu e-mail, mas ainda eu vou responder. Não respondi. Tchau, Paulo. Boa noite. Boa noite. É Herzer, não sei o nome, é o que parece para mim. Mas boa noite, querido. Boa noite, Suelen. Isso! Como é que fala seu nome? Abre o microfone aí, Alessa? Como que fala? Pode abrir seu microfone, filho. Boa noite, Paulo. Tchau, Matheus. Tchau. Oi, como que fala teu nome, Anjo? É Aliessa. Aliessa, tá. É que eu não sabia se era aquele emudo, sabe? Entendi. Ou se pronunciava mesmo, né? Ah, então tá bom, Aliessa. Recebi teu e-mail, adorei a tua descrição, tuas fotos, seus babies, adorei tudo. Então eu vou responder ainda. No fundo aqui sempre. Hã? Eu tô aqui na aula e eles sempre estão aqui no fundo aprontando. Ai, que amor. Beijo para eles, né? O que eu ia falar? Você teve problema para entrar na aula hoje? O que aconteceu? Sim, o link que eles me passaram lá na grade não estava acessando. Eu tive que ligar lá na faculdade para me passar um novo link. Ah, entendi. Tá, daí você entrou com atraso. Ah, menina, é o seguinte, fez a minha apresentação, tá? Me apresentei de novo, né? Apresentei essa mulher maravilhosa, contei as mesmas coisas que ontem, basicamente, onde eu trabalho, quanto tempo eu dou aula, daí apresentei a ementa da nossa disciplina, que vai estar disponível para vocês. Então, com isso, você não precisa se preocupar, né? E daí eu falei um pouquinho sobre a relação entre sociedade e meio ambiente, mas, né, que entra aí
de conteúdo na nossa disciplina de Ciências do Ambiente, mas você não perdeu muita coisa não, fica preocupada não, tá? Ah, então tá bom. Então tá bom. Beijo, gente. Olha lá, boa noite, André. Beijo. Tchau, Lucas. Boa noite, professora. Tchau. Beijo. Tchau, Alessa. Prazer.